A Revolução Darwiniana ainda não terminou. Nós estamos descobrindo que nós somos parte da natureza. Nós ainda não pensamos desta maneira. Isso se trai até nas nossas palavras. Nós dizemos assim, meio ambiente. Eu, o humano, e o meio ambiente. Nós somos parte, e a vida é uma teia. A vida inteira do planeta é uma teia. Mas nós estamos extinguindo as espécies numa velocidade de ritmo geológico, uma velocidade impressionante, uma velocidade de grande extinção. Não se trata de preocupação com elas. É que a vida é como se fosse, numa imagem do biólogo Peter Watt, de Harvard, é como se fosse um castelo de cartas. Nós estamos tirando cartas. E vamos tirando cartas. As projeções são que a gente pode extinguir 40% da vida, que é o desenvolvimento sustentável. Não sabemos. Felizmente. Muito felizmente, graças a Deus. Não temos a menor ideia de que seja o desenvolvimento sustentável. Nós, em geral, todos nós. Desenvolvimento sustentável é uma construção tanto teórica, então, modos de medir, conceitos, teorias, quanto, e muito mais importante do que o teórico, histórico. Nós vivemos esse momento e eu vou enfatizar muito isso. Porque nós não sabemos o que é desenvolvimento sustentável, mas nós sabemos que o desenvolvimento atual é insustentável. Eu acho que a ideia é que a gente tem uma urgência. Eu acho que, nesse sentido, a urgência que nos é dada, sobretudo pela crise climática, eu acho que ela é muito importante, porque a gente sabe que a gente tem 20 anos e que daqui a 20 anos, quer dizer, que nesses 20 anos a gente tem que fazer grandes transformações. Não basta uma economia verde, nós precisamos de uma cultura verde, né? De uma cultura que repense as nossas relações de uma forma com o mundo, com o meio ambiente, com a natureza e com os bens materiais de uma forma diferente. O primeiro passo nessa direção é um passo extremamente duro, né? Porque as nossas práticas de consumo, elas são tão introjetadas dentro de nós que elas funcionam como uma segunda natureza. Nos anos 70 tinha aquela frase, pensar global, agir local. Agora, obrigatoriamente, ela continua válida, mas tem uma outra metade. Pensar global, agir local. Pensar local, agir global. Industrial growth should cause the temperature to rise. Global warming, the culprit is industrial. Na relação da humanidade com a natureza, modificou-se, transformou-se de maneira muito radical há cerca de entre 250 e 300 anos atrás, quando surge essa explosão de ciência, tecnologia, desenvolvimento da capacidade produtiva, que é a sociedade que a gente vive a partir da Revolução Industrial inglesa. Apesar dos dramáticos problemas de hoje, aos quais já chegarei, isso que ocorreu nos salvou.
Os nossos índios no Brasil têm culturas admiráveis, mas eles vivem 40 anos. Nós vivemos 80. Como isso começou? Primeiro, algumas agressões ambientais de ordem local. O Rio Tâmisa, o ar da cidade de Londres. Aos poucos, cresce a economia, cresce a população e as agressões tornam-se regionais. Toda uma bacia hidrográfica, todo um bioma. No Brasil, nós destruímos a floresta atlântica, sobrou 8%. A Mata Atlântica tinha quase o tamanho da Amazônia. Há quem diga, viu, então não é um problema, levamos 500 anos para fazer isso. Mas se você somar a população que viveu em todos esses 500 anos, não chega perto da atual. O regional pode ser muito grande. Florestas do norte do Canadá são corroídas, são destruídas por chuva ácida, sulfato de enxofre, SO2, que vem da Europa Ocidental, mas de cerca de 30, 40 anos para cá, e de modo muito acelerado, surgiu uma novidade. E essa é a novidade das nossas vidas. A população, a economia, o processo produtivo cresceram tanto que algumas dessas agressões ambientais tornaram-se globais. Todo o ecossistema do planeta é afetado de maneira significativa. Eu prefiro uma taxonomia mais simples, falar em 6 grandes agressões ecossistêmicas globais que justificam a afirmativa de que o nosso desenvolvimento atual é insustentável. Neste rumo, neste caminho, não chegaremos a bom porto. Primeiro, desertificação e perda de qualidade do solo. Desertos se ampliam no mundo inteiro, solos são corroídos pelos mais variados fatores. É um problema. É um problema muito especial na África subsaariana, mas é um problema em geral. O termo técnico dos cientistas de mudança climática para os cenários no Mediterrâneo é saarização. No Brasil, dentre as projeções mais seguras que existem em ciência da mudança climática, está de que o semiárido deixará de existir. Nós passaremos a ter um deserto, e não um semideserto. O semiárido será árido. 2, a degradação dos oceanos. Há apenas 20, 15 anos atrás, biólogos marinhos, oceanógrafos, responderiam à ideia de que os oceanos têm um problema, dizendo, os oceanos não, os oceanos são grandes demais. A gente vai poluir áreas costeiras, o Mediterrâneo está sujo, mas os oceanos não. Hoje o termo técnico é esse que eu utilizei, a degradação dos oceanos, porque o mesmo gás que é um principal vilão do aquecimento global, que a gente vai falar daqui a pouco, é também responsável por tornar o conjunto dos oceanos, das águas dos oceanos, mais ácidas, com gravíssimos prejuízos à vida marinha e muita ignorância da nossa parte sobre o que poderá acontecer. Terceira grande agressão global, o buraco da camada de ozônio. Felizmente sob controle, porque havia uma solução tecnológica relativamente trivial. O problema era grave, o excesso ultravioleta é filtrado na medida exata. Um pouco menos, nós teríamos graves dificuldades, tanto nos ossos quanto no sistema imunológico. Mas um pouco mais de ultravioleta degrada o nosso software, o DNA. E toda a vida, portanto, sofreria uma ameaça. Felizmente o problema foi descoberto, por acaso, para quem gosta de susto, descoberto absolutamente por acaso, e havia uma solução tecnológica ao alcance da mão. Troca-se os CFCs, por isso a gente compra spray escrito não contém CFC, são os clorofluorcarbonos, é o gás que destruía o filtrozinho do ultravioleta, que é a camada de ozônio,
E o buraco da camada de ozônio, que estava abrindo, dentro de umas 4 décadas vai fechar. Quarto, a crise de recursos hídricos, a escassez de água doce. Guerras e conflitos, não seria correto dizer irão acontecer, estão acontecendo. Genocídios, Ruanda, crise ambiental, Sudão, água na África subsaariana, conflito Israel-Palestina, a água está colocada sob pressão tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. Pelo lado da demanda, a elevação, o crescimento da população e a elevação dos padrões de consumo fazem com que o uso de água doce se multiplique. Chineses estão comendo mais carne, água, boi é água. Nós, brasileiros, estamos usando mais celulares, água. Não tem água no celular, mas vai fabricar um celular que você vai ver que gasta um bocado de água. Mas o aquecimento global, ele modifica a oferta de água. Mas é um problema logístico. A mudança climática quer dizer mudança. As chuvas não cairão nos mesmos lugares. E os rios e canais que hoje escoam as águas para os reservatórios atuais vão ter perda de eficiência. Muita água não conseguirá ser coletada, porque a chuva muda de lugar e ali não tem rios, não tem canais. Essa mudança é muito rápida. Então nós temos um problema grave de água doce. O planeta tem muita água, devia se chamar planeta água, mas a água doce é só 1,9% do total desta água. Nós sabemos transformar a água salgada em água doce, mas gasta-se uma quantidade de energia, é caríssimo. A quinta agressão global é a extinção das espécies, é a crise de biodiversidade. Normalmente, nós nos aproximamos desse tema, eu, por exemplo, mais por razões de algum valor que a gente atribui à natureza, à vida, ou por razões éticas. Global warming, or none like it hot. You're probably wondering why your ice cream went away. Well, Susie, the culprit isn't foreigners, it's global warming. Global Wapu? Yeah. A sexta agressão global é a mudança climática, é o aquecimento global. Ele seria mais um item da agenda do século XXI, que é a agenda da sustentabilidade, e bastaria para eu considerar cumprida a missão de apresentar argumentos de que o desenvolvimento atual é insustentável. Mas a mudança climática é diferente. Ela é mais grave, mais urgente e mais profunda do que todas as demais crises que eu mencionei anteriormente. Ela é a nossa vida dos próximos anos. Eventos climáticos extremos tendem, por razões que a gente pode conversar, a se tornar muito mais frequentes e, muitas vezes, mais intensos também. Número 1, agrava as crises ambientais, eventos climáticos extremos. A elevação do nível do mar em si é o maior de todos os problemas da mudança climática, na minha opinião. Em segundo lugar, é muito profunda, porque, diferentemente da questão do buraco da camada de ozônio, não há uma solução tecnológica trivial. Tudo o que a gente faz aquece o planeta. Por que consumimos da forma como o fazemos? Nós consumimos da forma como fazemos porque isso é um resultado de um longo processo histórico que envolve variáveis econômicas, sociais, culturais, políticas.
primeira coisa que nós podemos notar é que todo mundo consome, mas nem todo mundo produz ou trabalha. Né? Isso é interessante. Crianças não produzem, não trabalham, doentes, idosos, mas todos consomem. Consomem água, consomem alimentos, consomem abrigo, consomem lazer e em toda e qualquer sociedade que já existiu ou que irá existir. Isso nos leva a uma primeira conclusão. Consumo é alguma coisa constituinte, constitutivo, né, de se viver, da vida social. E existe aí uma grande diferença, né, entre nós e os outros seres vivos. Enquanto que todo e qualquer ser vivo, qualquer ciclo vital, ele consome com o objetivo de se reproduzir fisicamente, nós, humanos, nos reproduzimos fisicamente através do consumo, mas, fundamentalmente, nos reproduzimos socialmente. E essa reprodução social, esse conjunto de práticas que nos permitem existir da forma como nós o fazemos. O consumo não é um processo que esteja boiando num vácuo cultural. Ao contrário, ele é alguma coisa que está enraizada na nossa vida cotidiana. Daí, a grande batalha que está à nossa frente. Primeiro, como é que nós podemos continuar, né, e nos transformarmos numa sociedade sustentável e reformulando a nossa maneira de ser. E essa não é uma tarefa básica, porque justamente esse é um ponto fundamental. O lixo é um problema contemporâneo justamente por isso, porque nós não acumulamos, damos essa ênfase nessa dimensão da troca, da expressividade, simultaneamente da funcionalidade. Mas se nós fôssemos tão materialistas, como é que nós podemos explicar, né, o mundo contemporâneo e a quantidade de ONGs, de preocupações sociais, de redes de suporte, né, que a sociedade atual, mais do que qualquer outra em todos os tempos, tem procurado construir para aqueles que nada possuem. Não há sociedade no mundo em que tenha a relação social direta. Toda relação é mediada por bens materiais. Foi assim, é assim, e se será assim, eu não sei, mas não imagino um mundo em que as pessoas vivam destituídas de bens materiais. Mesmo que se faça uma parte que seja sustentável, muitas outras partes nesse processo, nesse ciclo de vida de um produto, não estão igualmente sustentáveis. Por isso é um esforço tamanho, é um esforço grande, é um esforço extremamente importante, né, que implica essa reestruturação dos nossos hábitos. A parte prática não é tão complicada. O que é importante de fazer? Se conectar com a história e valorizar conhecimento. O resto é consequência. Desliga a luz, gasta menos água, coleta de água de chuva, eficiência energética, tudo fontes renováveis de energia, consumidor mais consciente, então, milhões de coisas. Nós nos informamos sobre aquilo que compramos? Nós nos informamos porque a sustentabilidade não diz respeito único e exclusivamente ao meio ambiente, né? Diz também a respeito a relações de produção. E, nesse sentido, nós nos preocupamos em saber como um determinado produto é feito, de onde vem a sua matéria-prima. Isso cada vez está se tornando mais importante em todas as áreas, seja na área, né, de móveis, seja na área de roupa. Eu acho que é mais fácil você controlar as empresas e a produção do que controlar esse consumo, principalmente aquele que encontra-se dentro de um espaço e que é inatingível, que é a nossa casa. Então, é esse que vai despertar em nós, eu acho que esse espírito de fraternidade, né, de você se autorregular.
É claro que muitas regulações virão externamente e vão atravessar as fronteiras da nossa casa. Um fenômeno semelhante que nós temos visto hoje é o fenômeno do consumo consciente, quer dizer, de consumidores que se tornam agentes de uma transformação, quer dizer, pessoas individuais que vão por ações, às vezes pequenas, que em princípio podem parecer irrelevantes, mas que por essa capilarização elas têm um impacto grande na sociedade. O consumo consciente é muito importante, ele põe a roda em movimento. Ele não resolve, nunca, não vai resolver. O que resolve é botar o preço nas coisas. Tá? O mercado sozinho não vai botar esse preço. O mercado é uma coisa extraordinária. O mercado é que gera essa explosão de ciência e tecnologia aplicada, porque ele é darwiniano, todo mundo lá tem os caras, todo mundo querendo ter uma ideia, ganhar dinheiro, etc, tal, empreendedor, isso é uma maravilha. Mas o mercado, que é fantástico para isso, ele tem um probleminha. Isso é a única coisa que ele sabe fazer. Ele é cego e surdo a qualquer outra coisa. Ele é bom para ganhar dinheiro. Ótimo. É isso que a gente quer. Mas ele só sabe fazer isso. Todo o resto é imposto a ele de fora. O sertão é o meu lugar, da minha terra eu não saio não, sei que aqui dá para plantar. Eu acho que nesse projeto Adapta Sertão, nós tivemos muito essa experiência, né, de como é que foi articular esses elementos juntos e ver como todo mundo, todas as pessoas, dos agricultores, as pessoas técnicas, aos cientistas, às empresas que vêm trabalhando conosco, aos decisores públicos, que eu acho que foi um projeto que, na sua origem, eu, junto com uma equipe de pessoas, nós conseguimos fazer um pouco dessa nova visão de liderança, né, do que seria uma liderança coletiva. O nosso projeto foi muito de pensar nessa ponte, né, quer dizer, e como é que essa ponte também, o que a gente foi descobrindo no processo? Por exemplo, a irrigação eficiente para a pequena agricultura, porque nós estamos falando aqui da agricultura de pequena escala, que é fundamental para aquela área, porque as pessoas têm pedacinhos de terra e podem cultivar, porque é viável cultivar, mas a irrigação, a tecnologia de irrigação, ela está concentrada nessa área aqui de São Paulo. A ideia principal era identificar projetos, implementar projetos na prática que pudessem, digamos, estar mostrando como que a gente vai, na prática, articular respostas à crise ambiental, sobretudo à crise da mudança climática, usando o mecanismo de desenvolvimento limpo e tantos outros mecanismos que têm sido discutidos. O que nós encontramos lá, nesse município onde nós fizemos o projeto piloto, que é o município de Pintadas, um município de 11 mil pessoas, foi, ao longo dos anos, uma coletividade que tinha abraçado esse desafio, quer dizer, de enfrentar a seca, de enfrentar o latifúndio, de enfrentar o desmatamento da caatinga. Eu acho que tudo isso está em transição, né? O problema é que as nossas instituições ainda estão, em sua grande parte, elas estão no modelo do passado, com matizes de mudança, mas os líderes ainda se sentem imbuídos, as pessoas, sobretudo as lideranças políticas, elas se sentem imbuídas desse papel de líder que protege, que dirige, que aloca recursos, que muitas vezes controla, marcada muitas vezes ou pela proteção, pelo paternalismo ou pelo medo. O risco é grande. Para quem? Quem está sob risco? A quem um arcanjo venderia uma pólice de seguro? Normalmente a gente pensa que é a natureza do planeta. A gente volta para o século XX, do qual nos despedimos, estamos
nos preparando para nos despedirmos da primeira década do século seguinte. A gente volta para o século XX e pensa em termos de meio ambiente de um lado, desenvolvimento do outro, preservação de um lado, desenvolvimento do outro. Isso acabou. Isso é século XX. E vamos começar por esclarecer este ponto. Se há alguém que não está sob risco nenhum, ameaça nenhuma, é a natureza do planeta. A humanidade não pode fazer mal à natureza do planeta. Ela não tem poder para isso, nem agora, nem jamais terá. Nós temos a ilusão de que nós temos esse poder, por arrogância. Alguém leu que nós somos a imagem e semelhança de Deus e, em vez de entender imagem e semelhança, entendeu que somos deuses.